Boa noite, meus irmãos, meus amados irmãos da internet. Deus vos abençoe grandemente. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, fazendo a leitura do livro de Salmos capítulo 1. São 6 versículos, vamos ler os 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para adorá-lo, bendizê-lo e glorificar o nome do Senhor. Perdoe, Senhor, nossas falhas, naquilo que estamos em falta, dê-nos o teu perdão e ajuda-nos, ó Pai, a vencer a cada dia as barreiras e os obstáculos que normalmente surgem em nosso caminhar. Abençoe a cada um dos meus amados irmãos, abençoe o pastor, a sua esposa, o lar dele, o lar de cada um de nós. Aleluia. Esteja sempre, Senhor, em nossa dianteira, nos guiando, tudo naquilo que é correto. Não deixe que nós venhamos desviar nem um milímetro para aquilo que não nos convém. Peço também, Senhor, que o Senhor tome domínio desta reunião e dê a tua bênção, a tua graça e a unção necessária ao pregador para que ele possa vir transmitir a nós aquilo que o Senhor tem em plano para que nós possamos ouvir e pôr em prática em nossa vida. Te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui e peço que o Senhor continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe os irmãos da internet. Vamos louvar o Senhor com o hino 134. Cada coração procura onde possa descansar, meu descanso verdadeiro, só Jesus pode dar. Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, tudo nele achei. Pois meu coração te entrego, ó Jesus, meu Salvador. Seja tu para sempre dele, o seu Rei, seu Senhor. Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, tudo nele achei. Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e
amigo, tudo nele achei. E vamos louvar o Senhor com 136. Cantar em seu louvor, um som maravilhoso ouvir soar, é o nome do Salvador, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu cruz e antidor, que a minha vida libertou na força do seu amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor, que toda a terra cantará um hino em teu louvor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Deixa eu dar aí. Vamos louvar o Senhor com 317 e adorar o Senhor com as ofertas. Soldados somos de Jesus, o campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu.
peleja dura é, mas a promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Vamos ficar de pé, irmãos? Fazer oração pelos pedidos. Nosso amado irmão Raimundo, vamos lembrar dele. Vamos fechar os olhos. Irmã Maria Aparecida, avó. Maria Aparecida. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, te damos graças, Senhor, por estar em tua presença. E desde já, Senhor, te agradecemos por ter nos dado força para estar mais uma vez em tua presença. Te pedimos o perdão dos nossos pecados, Amém. pois não somos dignos, Senhor, de estar diante de ti. Rogamos, ó Deus, em favor desses amados irmãos, da Maria Aparecida, a nossa vozinha, que o Senhor possa abençoá-la, dar força, Senhor, para ela, segundo a tua vontade. Pedimos também em favor do irmão Raimundo, do seu filho William. O Senhor sabe todas as coisas, e entregamos esta causa em tuas mãos. Abençoa cada família nossa, cada parente. Que o Senhor venha nos amparar, Senhor, nos ajudar nas nossas dificuldades. Te pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos? Vamos cantar ao Senhor com o hino 55. Deus abençoe o irmão Paulo, que anda nos assistindo aí. O irmão Osmar, se porventura. Espera aí. Aonde guiar-me, meu
sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste pela cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir doce é caminho o teu querer, gozo me traz te obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos por sua graça, sua grandeza, a sua benignidade. O Senhor nos formou a sua imagem e semelhança, e isto veio a cair, perdendo a santidade do Senhor, perdendo aquela união espiritual. Então a morte, o pecado, passou a reinar sobre a vida do homem. Mas o Senhor teve compaixão. O Senhor se tornou anjo, ou se tornou homem, a nossa semelhança humana, para tirar de sobre nós todo o pecado e tornar possível o Senhor habitar em nossos corações. Então nós rogamos, Senhor, perdoe as nossas falhas, fraquezas, nos ilumine com a palavra da vida, a luz que abre o nosso entendimento, trazendo esclarecimento, nos posicionando como verdadeiros filhos. Derrama teu Espírito sobre cada um de nós, Pai. O Espírito de graça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de fé, para crer em sua palavra e assim tornar possível ela se clarear. Abençoe toda a igreja reunida no Senhor agora, Pai, no mesmo Espírito, adorando ao Senhor, não importando a distância que está os nossos irmãos. Estamos em conexão de fé, ligados ao trono da graça em adoração ao nosso grande Rei, o nosso grande Redentor, o Senhor dos exércitos, o Senhor da nossa vida. Oh, como o Senhor é maravilhoso. Pai, que o Cordeiro possa neste momento abrir a palavra e revelar a cada um de nós. Assim o Senhor tem feito em todos os tempos. Abençoe a tua igreja. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra. Uma cedinha volta em Apocalipse 5 primeiro, né? Falei Apocalipse 10, depois vamos ao 10. Uma saudação aos nossos irmãos conectados neste momento. Irmão Paulo César, Deus abençoe, em Buritizal. Também a irmã Célia Costa, a irmã Mariana, em Buritizal. Deus abençoe. Irmão José Maria Nascimento, um presidente prudente, né? Um abraço, irmão José Maria, o evangelista. Todo sábado, irmão José Maria tem um programa, né? 10 horas no Face, né? Deus abençoe o irmão José Maria, os irmãos quiserem acompanhar, né?
assistir. Irmã Vilanir, Deus abençoe, boa noite, no nome do Senhor Jesus. Irmão Evaldo Messias Fernandes, Deus abençoe, Evaldo, aquele abraço, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu ver aqui, irmã Vilanir, mais alguém, né? Pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, meu caríssimo irmão. Irmã Rosana, né? Todo o seu lar, todo o seu ministério, Deus abençoe. Irmã Marli Teles, Deus abençoe com todo o seu lar, sua família. Irmã Edna Carvalho, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. E os irmãos que estão no anonimato também, né? Deus abençoe ricamente. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra. Apocalipse 5, versículo 1 até o 7. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio, tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Amém? Apocalipse 10. E vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e os seus pés como pilares de fogo. E eu tinha aqui tem os dois, né? Por isso que eu me embaracei. E tinha em sua mão um pequeno livro aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. E ele clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, ou dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram e não os escrevas. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos pensar nesta noite. Cristo
os selos da redenção. Aleluia. Que Deus nos ajude, né? Sempre, sempre em sua palavra. Deus abençoe a irmã Lourdes Machado, né? Também conectada conosco. Falar da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, o livro da redenção. Perguntaram ao irmão Brano se havia diferença entre o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Ele disse que os mesmos, são o mesmo livro. Então precisamos compreender. O livro da vida fala-se da vida do homem natural. Então você olhar os homens que andaram sem Deus, os homens que batalharam contra Deus, então nós vamos ver este fato acontecendo desde o nascimento de Caim, de Abel, Sete, olhando o princípio da criação, porque estes homens provêm de Eva e Adão, mas nem todos eles provêm de Adão. Então, conhecer a linhagem caimita, a linhagem de Caim, tomar pela Bíblia que Caim é o fruto de uma mistura, trazendo uma hibridização entre um animal e humano, sendo a serpente, então, um animal mais astuto. E quando houve um acasalamento, né, uma união, um ajuntamento entre aquele ser, por nome serpente, que a Bíblia disse que ela falava, pois ela conversou com Eva, como também ela andava. Isso torna-se uma contradição na mente humana pela limitação do homem em querer limitar as realidades da palavra de Deus. Então, ao limitar, não conceder, não ter luz, porque se limita dentro de ensinamentos já ensinados por grandes homens, e então concedeu aquela semente de não crer na palavra de Deus. Então estes elementos, falando de Abel e Caim, que nasceram de Eva, mas de uma paternidade diferente, então levando, no livro do Atos dos Apóstolos, não me lembro se é o capítulo 9 ou 7, ou 9, versículo 7, onde diz que todos os homens vêm de Adão. Então precisa-se ter o bom senso em olhar, para não ser surrupiado ou apanhado pelo diabo, porque ali, então, querendo mostrar que não existe a outra semente. Quando, na verdade, então, você pega todo o Evangelho, toda a Bíblia de Deus, e ela vai mostrar essas duas descendências. Eu quero mostrar isto, para os irmãos, quero que os irmãos entendam, porque estamos falando de uma semente natural, carnal, porque chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 13,
adoraram a besta. Todos os que não têm o seu nome no livro da vida. E temos um grupo que foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, saber que o livro da vida foi Cristo. Saber que, primeiro, a mente de Deus, o atributo divino, foi Deus mesmo numa forma humana para ser o Redentor. Então, o Espírito Eterno se viu numa forma humana, como ele viu ele como um Redentor, como um homem. Então, Paulo expressou em suas cartas que nós fomos feitos nele. Então, vamos tomar as duas sementes, a espiritual e a natural. Então, vamos pegar a espiritual, ainda que caída, ainda que sofreu a queda, entrou em pecado, esta é Adão. De Adão veio Abel. Abel foi morto por seu meio-irmão. Por que meio-irmão? Irmão de ventre. Que matou, então, Abel. Então, olhando Caim como a semente natural, porque ele veio desta mistura, desta hibridização, pelo engano de Satanás, por meio da serpente, gerou então Caim, o qual você busca então através dos escritos bíblicos, e você pode ter esta conclusão se você crer na palavra de Deus. Então, a semente natural, a semente não eleita, que adoraram a besta e não estão escritos no livro da vida. Mas você pode perguntar, William Branham disse isso? Eu não li. Se ele o disse, eu confesso aos irmãos que eu não li. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso para vocês. Também nunca ouvi ninguém dizer. Mas o irmão Branham, ele foi enfático, ele mostrar que adoraram a besta, né? Está escrito lá no Apocalipse, que adoraram a besta todos que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então o profeta ele ensinou que não é todos que têm. Tem aquele grupo que tem aqueles que são arriscados e tem aqueles que não têm. Então, se nós fomos predestinados em Cristo, olhando para essa semente espiritual, por que espiritual? Depois da morte de Abel, Eva deu à luz a Sete. E ela disse, agradeceu ao Senhor pelo filho que nasceu no lugar de Sete. E quando nasceu Sete, começou o quê? Adorar o Senhor. Vê a semente espiritual? Mas, todavia, nós encontramos também que a semente cainita é um adorador. Porque Caim fez o altar de adoração. Então, olhar dentro da vida do homem pecador. Então, a Bíblia disse, os filhos dos homens viram que as filhas de Deus eram lindas, formosas, né? Lindas. Tomaram para si mulheres. Então, olhando por quê? Filhos de Deus e filhas dos homens, fazendo ali uma qualificação, uma separação. Filhas dos homens, descendência cainita. Filhos de Deus, descendência, então, de Adão. De Adão, você acompanha a genealogia que vai chegar lá em Cristo. Porque toda a linhagem de Adão, então você vai acompanhar que ela vai chegar a Noé. De Noé vieram seus filhos, e dos filhos de Noé
vez Sem, Cão e Jafé, e destes três, então, proliferou outra vez a raça humana. Então, você olhar dentro da vida espiritual, todos nasceram de Adão, porque Cristo veio na linhagem humana. E dentro dessa linhagem humana, ele nasceu da tribo de Judá, mas então você leva até a genealogia, princípio, dará em Adão. Então, depois do pecado destas vidas, destas sementes, vamos dizer destas nações, a eleita e a não eleita, a natural e a espiritual, então você vai encontrar que ambas estão dentro desta palavra. Quando nós olhamos Paulo ensinando sobre frutos da carne e frutos do Espírito, então você olha que os frutos da carne é os frutos do pecado, é o fruto do homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é o homem sem Deus. Um homem que não está preocupado com a sua vida espiritual. Ele está preocupado com as jogatinas, com os bailes, com as bebedeiras. Isso é o homem natural. Mas quando um homem natural desse, como nós um dia estávamos em pecado, ao conhecer o Redentor, conhecer a Cristo, saber que ele se tornou homem para redimir o homem, então Deus numa forma humana, então reconhecer que nós também, como disse Paulo, éramos pecadores, separados da glória de Deus. Então agora você arrepende, toma Cristo, e você toma aquela vida de Cristo. Quem é Cristo? A vida eterna. Então agora você passa a viver a vida de Cristo, não mais aquela vida humana, natural, de jogatinas, de mentiras, de trapaças, de enganos aos outros, de mentiras. Então você deixou aquilo de lado e agora você tomou a vida, você reconheceu o seu Redentor. E então você é batizado no nome dele, agora você aprende qual é a vida de Cristo que ele manifestou e aquilo vem para o nosso coração. Então agora você está vivendo da vida do Cordeiro, a vida do Cordeiro e do homem natural. Estão ambas aqui ou não está? Estão dentro do livro da vida. Foram abertos os livros do homem natural, o livro da vida do Cordeiro. Por este livro será julgado todos os homens. Não tem exceção de nações. Aqui está tratando do espiritual e o não espiritual. Então todo homem nascido de Cristo espiritualmente, ele vive segundo a vida do Cordeiro. Então este é o livro do julgamento. Por isso nós estamos vivendo hora de juízo, hora de graça. Está tudo aqui porque quando aceitamos a Cristo, aceitamos a graça de Deus, então você está sendo locomovido para o reino celestial. Mas ao rejeitar, está fadado ao inferno. Então ensinou o profeta de Deus: a tua escolha determina o teu destino. É céu ou é o inferno? É crer na Bíblia ou desprezar a Bíblia? É tomar Deus ou rejeitar Deus? Então é a escolha. Esta escolha conhecemos pelo nome de livre-arbítrio. É o direito de escolher. Então homem nenhum pode dizer que Deus é injusto, que Deus não deu conhecer a ele, é porque ele tem o direito de escolher. Então nisso nós podemos compreender que o livro da vida do Cordeiro, a palavra de Deus, é para o eleito.
a semente do mal. O Senhor Jesus disse: a boa semente são os filhos do reino, e a má semente são os filhos do diabo. É duro, não é? É duro ouvir isso. Mas é o Senhor que o disse. Então a boa semente é aquela que foi eleita em Cristo. Então agora voltar o nosso olhar para Cristo, para a palavra, e conhecer todo o plano de redenção. Quando chegamos então em Cristo, que é o Redentor, olhar a sua manifestação, os seus ensinamentos, para que assim então possamos tomar dele a vida eterna e viver por ele, pelo Espírito dele. Então conhecer que todo pensamento foi feito nele, fomos criados nele, então somos elegidos nele, desde antes da fundação do mundo. Então olhar Cristo, Cristo é a unção é o Espírito Santo, é o Eterno, é Deus. Então Deus criou um corpo, naquele corpo Deus habitou, naquele homem. Então nós vemos essa habitação por um pequeno espaço de tempo de 3 anos e meio, onde o Eterno veio e abrigou-se naquele corpo que Ele providenciou. Quem providenciou? Foi o sumo sacerdote? Foi Caifás, Anás? Não, o próprio Deus. Deus disse que uma virgem conceberia e daria à luz. Então ele proveu aquela mulher. Ela estava com seus sentimentos ligados a Deus. Talvez ela nunca imaginaria que aquilo fosse acontecer com ela, até que ela foi apanhada de surpresa em oração. E o anjo disse: salve agraciada, sou enviado da presença do Todo-Poderoso para trazer-lhes boas novas. Você conceberá e dará à luz um filho. Então ela assustou com a notícia, mas ela não descreu, ela aceitou, ela creu na mensagem do anjo de Deus. Oxalá que os homens possam estar prontos para crer nos enviados, anjo enviado, sou enviado da presença de Deus. Porque isso faz parte do livro da redenção. Aqui então nós estamos vendo Maria recebendo Gabriel e trazendo a boa nova. Então, comum, ela perguntou: como se fará isso? Isso será assim, assim, assim? Ela disse: seja feita a vontade do Senhor. Muitas vezes dizemos: seja feita a vontade do Senhor, e não realizamos. Não deixamos Deus concluir e fazer o trabalho em nossa vida. Então ali nasce aquele corpo, provido por um corpo que Deus separou para aquilo, para trazer um corpo santo e habitar naquele corpo, e aquele corpo santo ser oferecido em favor de cada um de nós para nos santificar, para trazer sobre nós aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus lá nas águas do Jordão. Aquele mesmo Deus, agora então redimindo o homem, sendo palpável através do que chamamos seu Filho, mas aquele seu Filho é o próprio Deus, porque Deus nele, então ele pôde expressar: eu e o Pai somos um, eu sou a vida eterna. Porque quando ele disse eu sou a vida eterna, não era aquele corpo, era o Espírito
que estava dentro daquele corpo, é o eterno. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Você crê nisto? Que Deus nos ajude, então, a olhar esta obra redentiva do nosso Deus, mas olhar que, então, lá na mente eterna de Deus, esse corpo de redenção, a igreja do Senhor, a eleita que foi predestinada nele, estava nele, em Cristo Jesus. Então, aqui em Apocalipse 5, ele é apresentado como um livro fechado. O que é este livro fechado na mão do dono original? Então o profeta de Deus ensinou que este livro fechado, o livro da redenção, a ata da vida que Adão perdeu. Então não havia ninguém que pudesse abrir este livro, olhar para ele. Então nisso João chorou, porque não havia ninguém digno. Se não havia ninguém digno, tudo estava perdido, toda a raça humana, toda a natureza. Então João pôs-se a chorar. Ele estaria perdido, eu, você, irmão, irmã. Mas então surge o Cordeiro de Deus. De onde ele vem? Ele vem da eternidade. Ele estava escondido. Então disse o profeta de Deus, quando foi falado para João, não chores, olha o leão da tribo de Judá, ele venceu, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então olhar a vitória do Cordeiro, mas não simplesmente vamos ver esta vitória, então, lá na eternidade, pois ele estava na mente de Deus, e a Bíblia diz que ele foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Então, compreender pela singeleza, simplicidade de Deus, aquele Cordeiro que foi morto na mente de Deus, agora nascendo de uma virgem, poder compreender que ele, e então agora ele está com este livro selado, ele está na mão dele agora, está sendo dado a conhecer aqui na terra. O que é isto? É a redenção, é a graça de Deus para com os homens. Aleluia, eu me sinto bem com isto. Você não sente, irmão, irmã? Amém. Aleluia, então ver o Cordeiro. Então disse o profeta de Deus, quando ele deixa a eternidade, os selos estão prontos para serem abertos. Então olhar este livro selado, olhar Cristo que está identificando-se, dando a conhecer como a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que beber desta água jamais morrerá. Que água? Da palavra da vida. A palavra que estava emanando da boca de Deus. Deus numa forma humana, a vida eterna. Então ali o livro da vida sendo exposto, a redenção, o poder de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Deus governando, aquele homem chamado Jesus. Aleluia. E então, quando ele morre, pelo seu sangue, nós somos libertos. Então, este Cristo, ele é o livro dos 7 selos, é o livro da redenção. Então, a redenção está falando desta salvação. Então, olhar este livro selado com 7 selos. Agora, então, depois, quando olhamos para Apocalipse 10, o profeta de Deus disse que este é um livro aberto. Então, você olhar Apocalipse 5, o livro fechado à destra de Deus. Aqui em Apocalipse 10, um anjo forte descendo com o livro aberto.
Então ensinou o profeta de Deus que o anjo forte é Cristo, é o anjo do pacto, é o anjo do concerto, é o mensageiro a Israel. E então neste mensageiro descendo, que é Cristo, o livro aberto, então ele se expondo, dando a conhecer, sendo o nosso sacrifício. E então depois que ele venceu, que ele anunciou, que ele falou como leão, e então agora, depois de sua morte e ressurreição, pelo seu Espírito agora, porque é o Espírito Santo agora nas eras da igreja, é Deus falando através de seus mensageiros, o mesmo Deus que criou um corpo para redimir esta igreja, e então ele enviou 7 espíritos da sua presença. Então cada era aquele espírito de sabedoria, de conhecimento, de graça, de renovo, que Isaías disse estava em Cristo, e agora o homem sendo redimido, então tendo renovo em Cristo, através da sabedoria, da ciência, do conhecimento divino. Então o apóstolo Paulo disse: em Cristo está escondido todo o tesouro da ciência, do conhecimento. Então conhecer este plano salvífico por meio de Cristo, e ele enviando seus mensageiros, o qual ele redimiu. Então, quando João procurou alguém que pudesse redimir, ele olhou, não havia ninguém digno. Então, quando o ancião disse: não chores, olhe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele vai abrir o livro. E então, quando João olhou, João o viu como um cordeiro morto. Quando João o viu, o profeta irmão Brana disse que João procurou por todo o céu por um homem que fosse digno. Ele não viu ninguém. Ele não viu um papa, não viu um profeta, não viu um mensageiro, não havia homem digno. Então João começou a chorar e procurar. Mas quando foi dito para ele olhar para o leão, ele viu o cordeiro. Então ele viu aquele que foi morto, como que havendo sido morto. Não, mas esse eu conheci. Ele esteve conosco na terra e eu pensei que ele fosse simplesmente um profeta que havia morrido. Então João pôde compreender aquela redenção, aquele cordeiro morto. Então João ouviu, ele viu, ele ouviu a voz dos trovões. Que é trovões, é a voz de Deus, falando através de seus mensageiros. Então João ia escrever, mas o anjo disse para ele, o ancião: não escrevas, porque será revelado na voz do 7º anjo. Então olhar as revelações, as manifestações. Mas hoje eu prego o evangelho de Paulo. Irmão Brana pregou o evangelho de Paulo, então é o nosso dever olhar a igreja modelo, a igreja primitiva, olhar os dias de Paulo, mas compreender que Paulo não podia falar de Apocalipse, pois ele estava lá no princípio da dispensação gentia. Como primeiro mensageiro, foi-lhe mostrado até mesmo o anticristo assentado no templo. Foi mostrado a João que aquele anticristo assentado no templo, ele seria revelado como o homem do pecado, o iníquo. E Paulo disse que havia um no meio que resistia, este é o Espírito Santo. Então Paulo mostrando estes acontecimentos para o futuro das eras. Então crer nesta manifestação
de selos, trovões, trombetas. Tudo isso faz parte do Cordeiro, do plano redentivo. Então olhar o anjo forte, Cristo descendo do céu, e depois falando-se através de seus mensageiros. Olhar Apocalipse 5, o livro da vida não é Cristo? Nós estamos escritos nele, então quando é aberto, ele abre o primeiro selo, o segundo, terceiro, então ele rompe os selos, ele os envia, ele fala por meio de quem? Então o livro fechado, mostrando o acontecimento, a queda para esta redenção, o Cordeiro redimível. Então Apocalipse 10, acontecimento, um relato, e agora Apocalipse 10, agora em vez de selos abertos, são 7 trovões. 7 selos estão então selando o que está ali dentro, não pode ser mostrado, falado, mas e aqui Apocalipse 10, os trovões, o trovão é o anúncio. Então crer que a palavra de Deus, aquele evangelho da boa nova, a redenção, agora sendo anunciado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, falando através de seus mensageiros. Então compreender o plano redentivo e permanecer com ele, não abandonar, mas crer. Ao ouvir não haver rejeição. A rejeição é a pior coisa que tem. Você já sentiu rejeitado, irmão e irmã? Quando você está em um ambiente, você se sente rejeitado por alguém, sente rejeitado por um amigo. Dentro do lar, a mulher sente rejeitada pelo marido, o marido sente rejeitado pela mulher. É a pior coisa que tem. Então Deus de boa vontade envia a sua palavra, o seu plano de redenção. E quando é rejeitado, isso redunda em perda da vida eterna. Por rejeitar o amor de Deus e crer na mentira, então será julgado. Fará parte daqueles que serão julgados, Satanás e seus anjos. Que Deus nos ajude a olhar Cristo selos. Por que Cristo selos? Então, se somos feitos nele, então você olha. Vamos fazer outra vez aqui, você tem a Bíblia, a capa na frontal e a traseira, mas você toma toda ela, ó, você vê a capa por inteiro, mas aqui dentro está um livro. Dentro deste livro nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Reis, Jó, Isaías, Jeremias, Salmos, Provérbios, temos Evangelhos, chegamos a Apocalipse, mas está tudo dentro. Então olhar e ver que o Cordeiro e a sua igreja, ela estava dentro dele. Então olhar um livro selado, 7 selos da redenção. Então Cristo é os selos, disse o profeta. Mas ele abriu-se e mostrou-se em 7 etapas, em 7 anjos, 7 mensageiros. Meus irmãos, tenha certeza que isso vai ficar só no coração eleito. Não é para todos os homens. Isso nos leva a descrer do Evangelho de Paulo? Claro que não. Paulo ensinou o verdadeiro comportamento da igreja do Senhor, dos filhos, a ordem, o batismo, a vestimenta masculina e feminina, a adoração. Então isso não pode ser perdido, mas também não podemos esquecer e deixar de lado que Apocalipse é um livro dado pelo próprio Senhor Jesus e foi relatado pelo apóstolo João. Então Cristo, ele, o Criador, ele criou nele todo esse livro redentivo. Então nós precisamos compreender isto e ver estas manifestações.
as 7 eras, o plano da redenção, e prosseguir crendo. É o direito de cada um. Você tem o direito de aceitar ou rejeitar. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus, que todos o aceitem. Mas não é para todos. É para aqueles que se sentem identificados por Deus. São iluminados ou esclarecidos ou revelados de acordo com a vontade perfeita de Deus. E então receber Cristo, os selos, as suas manifestações. Da mesma forma que eu posso rejeitar um mensageiro e dizer que ele não é o mensageiro, é a mesma coisa quando você ouve alguém pregando, você pode estar ouvindo a mim e dizer, você está equivocado, está perdido, mas eu estou no meu direito. E você pode crer ou descrer, o seu direito. Mas a palavra de Deus, há um Espírito, o Espírito de Deus, ele testifica com o coração eleito a verdade dele. Pois é ele que revela, é ele que esclarece, é ele que nos guia, é ele que confirma. Que assim então este livro da redenção seja confirmado pelo Cordeiro em cada vida, em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, nós te exaltamos por sua benignidade e bondade. Abençoe cada vida, cada coração, que ao ouvir a sua palavra, Senhor, possa haver bom grado, gozo, alegria de ouvir a tua voz. E assim sermos contemplados com a sua graça, e como o Senhor disse em Apocalipse, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, e aquele que guarda as palavras que estão escritas neste livro, nesta profecia. Sela o nosso coração, Pai, com teu Espírito da graça, sabedoria, do conhecimento, do gozo, do renovo do Senhor. Abençoe cada coração. Muito obrigado por esta noite, Pai. Te rendemos graças no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite a cada um, no nome precioso do Senhor Jesus. Os nossos irmãos conectados, Deus abençoe a cada um. Irmão Severino, irmã Magna, Deus abençoe. Irmã Angélica Francisca, irmã Francisca Pinheiro, irmã Marli Teles, irmão Evaldo Messias, Deus abençoe. Irmã Lourdes Pimenta, irmã Vilanir, irmã Edna Carvalho, Marli Teles, acho que eu falei, pastor Paulo, Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus, irmão Paulo César, irmã Célia, irmã Mariana, irmão Zé Maria Nascimento, e alguns aí que eu pulei, os irmãos me perdoem, Uma boa... Falei. Uma boa noite, meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã à noite não teremos lives, tá bem? Só domingo, então, à tarde. Nosso culto hoje, no final de semana. Então, agora só domingo à noite, por volta das 19 horas, teremos a nossa live. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus.